Olá, você, meu amigo, minha amiga, seja bem-vinda e bem-vindo ao canal Vamos Conversar. Hoje eu quero falar sobre um assunto que eu tenho visto bastante dele. Em que sentido, né? Sobre a identidade da família. É um assunto que eu quero que vocês perguntem bastante coisa, falem bastante coisa. E quem já conhece o canal, para você que está chegando aqui agora, eu aconselho você a dar uma olhada nos outros vídeos, aconselho você a conhecer o vídeo fixado, né, que é de apresentação, que eu falo sobre um pouco mais sobre o canal, né? Mas voltando ao assunto, sobre família, identidade, né? Para você que me segue já conhece o que eu penso sobre tudo isso, né? E o que eu quero explicar a todos. Mas, enfim, identidade da família. Eu fico vendo hoje que o mundo, por causa da evolução tecnológica, que é sensacional, é maravilhoso, isso não tenho o que falar, sabe? Minha opinião sobre isso é unânime, eu não tenho dúvidas quanto a o quanto isso é bom para todos nós, em todos os âmbitos, né? E a tecnologia ela ajudou bastante e também não só ajudou, atrapalhou, né? Tem os seus contras. E, e o que a tecnologia fez na família, vamos dizer assim, né? Hoje a gente vê que a identidade da família foi perdida porque, assim, se você pegar, analisar lá os seus avós, seus pais, você vai ver que existia uma regra básica. Que regra básica era essa? O pai ser o provedor. E você pode estar pensando, nossa, como assim o pai ser o provedor? Porque assim, o pai, ele sempre foi o provedor, o protetor e quem tomava conta da família. E qual era o papel da mãe nisso tudo? Era o papel mais importante, que era o que? Zelar, cuidar da família, cuidar dos filhos e cuidar do esposo, do marido, para que ele possa ser o provedor. Então, assim, aonde que está o problema nisso? No meu ponto de vista, é o que? Que com a tecnologia, hoje a gente vê por aí a questão que muitas mulheres já não querem mais essa vida, né? Que é uma vida legítima, original. Não estou querendo dizer que está errado, tá? Quem me conhece já sabe que esse é um ponto de vista meu. E analisando várias situações, várias pessoas que estão ao meu redor, eu vejo que existe hoje uma guerra entre a família, né? Que a pessoa ela quer ser mais que o esposo e a esposa quer ser mais que o esposo. E vice-versa, né? Acho que eu me confundi um pouco aqui, mas é isso que eu quis dizer. Que existe essa briga entre marido e mulher. E assim, eu acho que se perdeu no sentido de originalidade essa briga, que eu acho que isso tem muito a ver com o que nós estamos passando hoje no mundo, porque assim, a tecnologia trouxe muito divisão na família, porque perdeu-se aquela questão do o homem ser o provedor e a mulher ser a zeladora. Eu não estou querendo dizer que nenhum tem um papel menos importante. O que eu quero dizer é o seguinte, que se a gente analisar antigamente, as famílias elas eram mais unidas, as famílias tinham mais calor humano, as famílias elas se confraternizavam, as famílias
eram mais felizes, e eu vejo isso que se perdeu, e muitos de vocês que acompanham aqui também sabe que foi muito perdido isso, porque assim, pensa comigo um pouco hoje, se você analisar as famílias hoje estão tendo menos filhos, estão esfriando porque a tecnologia ajudou a fazer isso. Então, assim, com a evolução tecnológica, as famílias pararam de se ver, porque hoje você manda um WhatsApp e você está em contato com a família. Só que isso, através da tela, se tornou um pouco muito frio, né? Então, antigamente tinha um almoço de domingo, chegava final de tarde, todo mundo sentava na calçada para confraternizar. E o que isso mudou? Nada. O que mudou foi só a tecnologia. Que a tecnologia trouxe essa questão de que a mulher é vulgarizada, vamos dizer assim, que é o que eu entendo, tá, gente? Quando ela é uma mulher original, quando ela é uma mulher que cuida do esposo, que cuida dos filhos, que cuida da casa, ela se tornou vulgarizada. O mundo se perdeu nisso daí. O que eu quero passar para vocês é que assim, não é que a mulher não possa trabalhar, não é que a mulher não possa ter a sua liberdade, não é que a mulher possa ter a sua identidade própria, não é isso. O que eu quero dizer é o quê? Que com isso a, a família perdeu força. Com isso a família foi se desfazendo. Hoje eu analiso toda essa situação da questão família original. E eu gosto muito disso, de analisar, ver, estudar. E eu percebi que com a evolução tecnológica e alguns movimentos que apareceram por aí, a gente viu que a família está sendo destruída. E isso não é bacana. Eu acredito que cada um nessa jornada tem o seu papel, tanto o homem quanto a mulher. Então acredito que assim, a união entre marido e esposa, quando a gente encontra uma pessoa que a gente fala, não, essa é a pessoa para a vida inteira, a gente não quer que seja destruído. E a gente tem que voltar a entender o princípio, o básico, o simples. O simples, ele funciona. O simples, ele acontece. O simples na nossa vida é o fundamental. Então, assim, vamos resumir em poucas palavras. Quando era original e era simples a vida, tudo funcionava. Eu vou citar um caso do meu avô. Ele sempre foi trabalhador, sempre ele teve uma vida normal, uma vida simples. E minha avó, ela foi uma mulher sensacional também, né? Ela sempre foi muito querida, né? E assim, é muito engraçado isso, né? Porque o meu avô e minha avó, ao todo, família antiga, né? Eles tiveram 18 filhos, uma porção de gente. E eu lembro que quando eu era bem pequeno, tinha muito disso minha família, né? Se reunir. Então minha avó sempre cuidou da casa, sempre lavava, passava, cozinhava, enquanto meu avô trabalhava duro o dia inteiro, de dia, de noite, fazia, acontecia. E às vezes quando eu conversava com a minha mãe sobre isso também, né? Teve algumas passagens boas e tristes, né? Mas no contexto do que eu tô querendo dizer é que assim, eles eram felizes porque reunia aquela família toda, aquela galera toda lá e se divertia. Minha avó fazia bolo, fazia pão, fazia tudo aquilo. A vida era simples e funcional, porque hoje a gente partiu para um avanço tecnológico que fez isso acabar. Fez acabar porque mostrou que a gente pode ter muito e podemos ter muitas coisas na nossa vida. Só que a gente acabou esquecendo que o mais importante é o afeto, é,
ter a pessoa que a gente ama do lado. Então, assim, acabou. E existe vários movimentos que diz que isso não é um sinônimo de felicidade, isso não é o que foi feito, isso não é o que era para ser. Só que assim, eu entendo que a situação do mundo mudou bastante, eu entendo que as pessoas querem evoluir, eu entendo tudo isso. Só que essa evolução, essa sensação de evolução que eu vejo, ela trouxe também muitos problemas, problemas pelos quais hoje, se a gente vê o índice de divórcios está muito alto. A gente vê hoje que assim não existe mais pessoas com o sentimento de construir uma família, de construir um legado, né? Então assim, as pessoas elas estão partindo para um princípio pelo qual o individualismo, quando acaba casando hoje em dia, tudo dividido, é tudo dividido em questão financeira, sabe? Todo mundo trabalha, todo mundo tem o seu momento, chegou o dia de pagar as contas, é dividido, eu percebo que não é mais uma união familiar, eu percebo hoje que se tornou mais uma união financeira. Eu acredito que se tornou algo pelo qual duas pessoas adultas que querem ter uma independência que acaba se juntando por um afeto físico, que eu acho que não passa disso, e divide as despesas. E hoje não é ser machista, não é ser feminista, não é nada disso, tá? Eu fui criado pela minha mãe com todo o carinho que ela pôde me dar e assim, eu sou homem, eu sei lavar, passar, cozinhar, costurar, consertar, eu sei fazer tudo, porque assim, ela sempre me ensinou e disse que o ser humano a gente tem que procurar aprender o básico, a aprender o básico da sobrevivência, né? A gente tem que saber lavar nossa roupa, a gente tem que saber limpar nossa casa, fazer a nossa comida, e a gente tem que sempre estar em evolução. Então, o que eu quero dizer que a originalidade disso tudo é o quê? Que antes a mulher precisava ajudar o marido em casa, olha, a situação financeira não está legal, então o que ela fazia? Ela não saía para trabalhar, ela usava do seu potencial, ela fazia um bolo, fazia um salgado, fazia pão, ela fazia o que ela estava no seu alcance ali e que era muito legal. E isso é sensacional. Era difícil quando precisava trabalhar, porque assim, hoje, se você analisar os dias atuais com os dias passados, por que que a gente antigamente era mais feliz? O mundo ele era mais, vamos dizer assim, mais colorido, tinha mais vida, porque tudo funcionava como tem que ser. Então, assim, o que eu quero falar para vocês hoje sobre esse assunto é a identidade familiar. Ela se perdeu. Se perdeu porque hoje a gente vê aí, ó, muitas pessoas que acabam casando e vivem uma vida infeliz, porque não tem mais, não existe mais nessas famílias de hoje em dia o ensinamento ancestral. O que é um ensinamento ancestral, no meu ponto de vista? É o que uma mãe não ensina mais uma filha e um filho a como se portar, a como lavar, a como passar, a como costurar, a como cozinhar, a como se virar. Porque assim, se você analisar hoje uma vida das pessoas, cada um por si, Deus por todos. E não é assim. Hoje, assim, você encontra várias mulheres pelas quais até mesmo eu conheço bastante gente, eu converso com bastante gente, falo com muita gente através do canal e através da vida mesmo, que eu vejo mulheres hoje
que não sabe fritar um ovo. Eu vejo homens hoje que não sabem trocar uma lâmpada. Então, assim, isso que eu falo, é isso que eu estou falando, é nesse sentido de a família tradicional, ser original, sabe? Um pai que está ali para ensinar, para proteger, entendeu? É isso que eu quero dizer. Então, assim, é, uma mãe para ter um afeto, uma mãe para dar um carinho, sabe? Hoje eu percebo que essa evolução ela levou a esse caminho, que no meu ponto de vista não é legal. E eu quero que você, nos comentários, deixe sua opinião, fale comigo, vamos conversar. Esse é o intuito, vamos conversar. O que você acha, o que você acredita, se tem um pouco de verdade no que eu estou falando, se não tem. A gente está aqui para isso. Esse é o canal que quem já conhece, já acompanha, sabe como é que funciona. Então, assim, para mim, é isso. Eu acho que a originalidade, a identidade familiar foi perdida. Não é que a mulher não possa trabalhar, tá, gente? Não é isso que eu tô querendo dizer. Hoje eu vejo muitas mulheres trabalhando, sabe, se virando, sustentando filhos, sustentando casa sozinha, pelo princípio de evolução, né? Pelo que eu tô falando. Porque a realidade é essa, tá? No meu ponto de vista, é o que eu acredito que hoje existem vários meios de comunicações que falam o contrário do que eu estou falando, que fala que a mulher tem que ser independente, que tem que ter uma vida independente, só que legal, bacana, eu acho bacana isso, as pessoas têm que ser independentes mesmo, só que e o principal? Olha o que está acontecendo com o mundo, olha o que está acontecendo com as pessoas, é... perdeu o amor, perdeu a dignidade, está perdendo a empatia, então assim, a mãe, ela é uma pessoa que ela tem que cuidar dos filhos, do lar, do esposo. Tem que existir esse equilíbrio. E o esposo, ele tem que zelar pela família, ele tem que cuidar da família, ele tem que dar atenção para a esposa, ele tem que dar atenção para os filhos, e ele tem que mostrar exemplo. Não é fácil e não é difícil, entendeu? O que a gente precisa é de originalidade, a gente precisa do quê? De consciência, a gente precisa voltar a enxergar o mundo pela originalidade, pela simplicidade. Eu acredito que se cada um de nós olhar para dentro de nós, nosso coração, e começar a pensar com a inteligência, pensar como ser humano, pensar como pessoas que tenham empatia com as outras pessoas, a gente vai começar a viver uma era melhor, uma era de amor, uma era que a gente vai resgatar a, os princípios. Eu acredito que assim, nós, quando partimos para uma vida adulta, e a gente parte para uma vida pela qual a gente quer construir uma família, eu acredito muito que a gente tem que partir para esse princípio. Encontrar, primeiramente, uma pessoa que a gente ama, uma pessoa que tenha uma mentalidade pela qual a gente caminha junto. É, e viver, feliz, e saber entender isso. O relacionamento ele não é fácil, ele é difícil. São duas pessoas, e principalmente nos dias de hoje, com tantas informações, o bombardeio que é de informações através das redes sociais, através da informação instantânea, porque hoje não esconde mais nada do mundo, que tudo quando a gente posta na rede, que nem esse vídeo, a hora que eu postar, já não é mais meu, é do mundo. Então, assim, todo mundo vai baixar em alguns lugares do mundo, vai guardar esse vídeo, alguns vão entender a mensagem que eu estou querendo passar, mas é isso. Então a gente precisa conhecer uma pessoa que a gente gosta e entender que a simplicidade
é o melhor caminho. E ser original. O que eu quero dizer com isso é o quê? Que para mim, quando a gente casa com alguém, vai constituir uma família, tem que ter esse equilíbrio. Se não tiver esse equilíbrio, não dá. Minha mãe, ela sempre falava uma coisa que nem sei onde ela conheceu essa palavra, mas é uma palavra que é muito sábia, né? Que diz que dois generais não comandam o mesmo exército. Se não consegue comandar um exército, muito menos vai vencer uma guerra, né? Então, assim, na família, no âmbito familiar, tem que ser dessa forma também. Independente de que seja o homem ou a mulher, tem que ter um comandante. Não adianta. E assim, não é uma questão de comando de comandar, do sentido de eu mando em você. É comandar o direcionamento. Porque tanto pode ser quanto o homem quanto a mulher. O marido ou a esposa, né? Porque se a gente parar e pensar pelo princípio básico das coisas, a mulher sábia, né? Vamos falar até um pouco sobre uma parte religiosa. A mulher sábia edifica o lar e a tola o destrói. E eu acredito também que não é só a mulher sábia. O homem sábio também edifica o lar e o homem tolo destrói o lar. Eu acredito que o princípio básico religioso, independente de qual seja a religião de qualquer um, tá? Não quero dizer para você que você tem que seguir o que eu estou falando, eu só estou expondo a minha opinião. Você faça o que o seu coração manda. Eu não quero dizer que a religião X é melhor que a religião Y, Z. Eu quero dizer que assim, é o princípio original, é o princípio simples da vida. Então, quando você tem um relacionamento, você é casado, você tem que entender que quem casa, quer casa, princípio, casou, vá viver a sua vida com a sua família. Você encontrou a pessoa, vá viver com ela. Você encontrou uma pessoa, você tem que ser uma pessoa de coração aberto, porque são duas pessoas, dois pensamentos diferentes, duas ideologias diferentes. Então você tem que ser muito firme nisso. E assim, quando você casou com uma pessoa, você se tornou uma carne só. Então, assim, por isso que os princípios estão sendo perdidos. Então, quando você casou, você tem que ter a sua casa. Eu acho legal quando as pessoas estão começando a vida e tem ali a casa do pai para começar. Eu acho legal, isso daí é sensacional. Só que eu acho mais incrível ainda quando você casa com alguém e o seu começo você tá tomando as rédeas logo de cara e parte pros desafios, porque assim, hoje você não precisa comprar uma casa, você não precisa ter sua casa, você pode alugar a sua casa e vá viver com a pessoa, porque ali vocês vão se conhecer. Então assim, o princípio básico é qual? A união faz a força, então são vocês dois. Então assim, por que a identidade familiar está sendo perdida? Porque se você encontrar uma pessoa sensacional e você, como homem, tomar as rédeas da questão provedora e você tem fé, eu acredito que Deus não vai te desamparar, tá? Então, assim, e você esposa, você que está vendo esse vídeo, eu tenho certeza também que você como uma esposa de fé, tá? Vamos dizer assim, e você entender que se você apoiar o seu marido psicologicamente, se você cuidar do seu marido, cuidar do seu lar, você vai ver que a sua vida financeira e da família vai ser muito mais próspera do que se vocês dois trabalharem. Porque você vai fazer o quê? Você vai cuidar do lar, você vai cuidar do seu esposo e você vai dar confiança e conforto para o seu esposo. Porque quando o seu esposo chegar em casa, ele encontrar uma casa bem cuidada, uma esposa disposta e uma esposa que vai ouvir o que ele tem a falar, uma esposa que vai
auxiliar o seu esposo, ouvir, que eu acho que um dos assuntos mais difíceis hoje no relacionamento é o diálogo. Então, assim, antigamente eu lembro que o meu avô, minha avó, eles conversavam muito, era muito legal isso daí. As pessoas antigas, elas conversavam bastante, tinha muita história para contar. Se perdeu isso. Então, por quê? Por causa dessa evolução tecnológica que criou uma geração de inimigos, vamos dizer assim, porque cada um tem sua vida e não é assim. Então, assim, gente, eu torço, eu luto, eu batalho para que essa questão de âmbito familiar seja preservado. Eu acho sensacional quando eu encontro alguns casais e alguns comentam e falam que tem essa vida e que perceberam que a vida ela se tornou melhor e mais fácil. Isso me alegra o coração, porque eu acredito que quanto mais pessoas voltar à originalidade, quanto mais pessoas começarem a enxergar dessa forma, é, o mundo vai voltar a ser colorido, o mundo vai voltar a ser feliz. Porque imagine uma situação, você, esposa, que zela pelo seu lar, zela pelos seus filhos e zela pelo seu marido, você vai ver que para o homem a motivação é muito maior, porque assim, você vai ter um esposo que vai trabalhar, ele não vai ter preguiça, porque o homem, quando ele chega dentro de casa e ele encontra um lar organizado, um lar tranquilo, um lar aconchegante, eu tenho certeza absoluta, e é absoluta mesmo, que esse homem, ele vai se sentir orgulhoso, ele vai se sentir válido, ele vai se sentir confortável e ele vai se sentir cada vez mais na obrigação de cuidar da família, de lutar pela família, porque às vezes a depressão é uma doença moderna, né? Ela é moderna porque é uma doença que, no meu ponto de vista, ela foi criada, né? Ela foi criada porque a evolução trouxe isso, porque assim as pessoas não são mais felizes, as pessoas elas casam e são infelizes por causa desse motivo, da originalidade, a identidade familiar. Hoje as pessoas elas não dialogam mais, elas não falam mais entre elas, marido e mulher. Você não vê mais assim o marido e a mulher brincando, cuidando das famílias. Você não vê mais famílias passeando no parque, porque criou-se essa ideologia pela qual o consumismo fala mais alto. Então, você vê hoje com a tecnologia, com essa evolução, todo mundo instigando você a comprar, a consumir, e assim, é lindo você comprar, é lindo você ter uma casa gigante, uma casa maravilhosa, ter o carro do ano, ter o celular do ano, ter tudo moderno, tudo rápido, ter a melhor televisão, ter a melhor isso. Gente, isso é tudo, no meu ponto de vista, uma perda de tempo. O que é mais importante de tudo é a união, é a família. Então, assim, não existe dinheiro no mundo que compre isso. A gente pode ter rios de dinheiro, mas ter muito dinheiro, ter tudo que o dinheiro pode comprar. Só que, se a gente não tiver uma família, o que vale? O que adianta eu hoje, por exemplo, ter todo o dinheiro do mundo, eu olhar para minha vida e não ter um filho, um sucessor, eu olhar para minha vida e não ter uma esposa, eu olhar para minha vida e não ter um sentido nessa vida, eu olhar ao meu redor e ter pessoas que vão estar do meu lado pelo que eu posso oferecer para elas. Então, assim, não existe sentido. É assim, é aquele velho ditado que sempre diz, né? Que é melhor você ter pouco com Deus do que muito sem Deus. E isso me toca bastante, me fez refletir bastante, porque
O sentido da vida é o futuro. A gente tem que pensar da seguinte forma, que às vezes a gente está caminhando para um colapso e nem está vendo. E assim, eu quero deixar claro para vocês também que é um ponto de vista meu, tá? É o que eu vejo, é o que eu percebo. E acredito que se hoje as pessoas passarem a ver dessa forma que eu estou querendo dizer para vocês, a gente vai chegar a um ponto no mundo que vai ser sensacional. Eu sei que é difícil, eu sei que esse é um canal que é para poucas pessoas, né? É para pessoas que têm essa ideologia, que têm essa visão, e para pessoas que estão querendo mudar, para pessoas que estão querendo enxergar o mundo dessa forma. E acredito que a simplicidade é o que mais nos move e nos motiva. É algo que faz com que a gente consiga deitar a cabeça no travesseiro e descansar. Hoje, assim, se você parar e analisar, a maioria das pessoas, assim como eu também, eu sou pego pelas armadilhas da tecnologia. Às vezes eu estou vendo alguma coisa no, no meu Instagram e estou vendo ali, vou ver um anúncio que eu fiz e tipo, a hora que eu estou vendo ali, passei 40 minutos passando o dedinho de baixo para cima e nem fiz o que eu queria fazer. Então assim, hoje isso vai bombardeando a gente. Então o que eu quero dizer com isso? Que a gente tem que ter menos tela, menos ficção e mais realidade. E quando a gente começa a fazer isso, a gente começa a sentir que o mundo é diferente. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu sou uma pessoa que estou em evolução, eu sou uma pessoa que estou tentando melhorar a cada dia. E hoje eu sou uma pessoa, amanhã eu serei outra, melhor, espero. Então, assim, quando a gente tem essa ideia de que temos que melhorar e temos a percepção de que alguma coisa está saindo fora do controle e que a gente está partindo para algo que não é a legitimidade, né? Não é algo que a gente busca, a gente começa a evoluir. Então, assim, o intuito desse vídeo é falar sobre isso, que eu acredito que o mais interessante na nossa vida é o âmbito familiar, a identidade familiar, né? Então, assim, reflita sobre isso, reflita sobre tudo e entenda que também muitas pessoas devem estar pensando que sobre a religião da questão da submissão, né? Eu vejo isso como uma questão bem complexa, né? Porque muitas pessoas acham que submissão da mulher para o esposo é ser capacho. Não, não é. A submissão é sobre respeito, é sobre entender que o esposo ele está ali para lutar, ele está ali para zelar pela família. Então, assim, no casamento, o homem também tem que ser submisso à esposa, porque ele tem que entender que ela está ali para cuidar da família, do seu patrimônio mais importante, que é a sua geração. Então, assim, o resumo disso tudo que eu quero para vocês é o quê? Que a gente precisa voltar a ter a simplicidade de antigamente, precisa voltar a entender que a mulher ela foi feita para cuidar do esposo, ela foi feita para cuidar da família, ela foi feita para sustentar a família. E toda mulher que entendeu isso, que ela se entrega para isso, ela vive mais feliz. Porque a mulher ela é sensível, a mulher ela é sentimental, a mulher ela é inteligente, ela é muito mais inteligente do que o homem. O homem é muito mais força física, é muito mais escudo. Então, assim, a gente tem que entender que isso precisa voltar o quanto antes. A mulher precisa voltar a cuidar do lar, a mulher precisa voltar a cuidar dos filhos, a mulher precisa voltar a cuidar do esposo, a mulher precisa voltar a entender o seu papel.
E o esposo precisa voltar a entender o seu papel, que é prover, proteger, cuidar. E quando os dois entendem isso, a vida ela se torna fácil, muito fácil, porque a gente começa a enxergar o que é de mais valor. A gente, como homem, eu falo para vocês, eu sou casado há alguns anos já e graças a Deus, Deus me mostrou que eu também precisei passar por alguns problemas na minha vida para que eu pudesse enxergar isso daí. E eu fui criado assim, tá? Eu fui criado. E a gente também acaba errando. E eu sou grato, grato demais à minha esposa. Eu sei que Deus não poderia ter me dado uma esposa melhor. Às vezes eu reclamo, né, sobre a vida, sobre algumas coisas, mas quando eu chego na minha casa, quando eu olho para minha filha, eu olho para minha esposa e para tudo que eu construí, eu vejo que o quanto Deus me abençoou. E eu acho que a gente nessa vida precisa de bênçãos. E para que Deus possa nos abençoar, a gente precisa entender o princípio de tudo. E hoje o princípio de tudo começa na família, porque não existe como a gente pular, não existe como a gente pegar um atalho, não tem como a gente chegar num futuro se a gente não seguir o caminho, o princípio. Então, assim, o meu apelo nesse vídeo é: vamos resgatar a identidade familiar, voltar a ser como era antes, a esposa bondosa, zeladora e cuidadora e paciente, e o esposo, o provedor, o protetor e o atencioso. Então, assim, eu vejo que dessa forma a gente vai almejar as grandes alegrias que a gente acabou perdendo. E eu acho legal isso tudo, tá, gente? Porque, assim, se você analisar toda a evolução, ela trouxe os benefícios e, e, o, e os contras, né? E os prejuízos e os problemas. E eu vejo que essa evolução digital criou a, essa barreira e pôs que a mulher tem que ser independente, tem que trabalhar e tem que fazer e acontecer. Volto a dizer, ok, legal, só que o princípio é pulado, o princípio é retirado. Então, num momento inoportuno que a gente vive, a gente acaba não se atentando a esses detalhes. E é isso, gente. Obrigado para você que está acompanhando até agora esse vídeo aqui. Acabou ficando um pouco mais extenso porque são muitas informações e todos já sabem que esse é um vídeo para a gente conversar mesmo, para a gente bater um papo. E agora eu aguardo vocês aí nos comentários. Espero que vocês tenham compreendido e vamos evoluir, né? Vamos partir para frente, né? E é isso. Para você que está nos acompanhando, obrigado. Para você que está chegando agora no canal, obrigado. Espero que você tenha entendido e espero que daqui para frente a gente possa ser amigo e que a gente possa vir bater muito papo. Meu nome é Marcos Henrique e espero ver você no próximo vídeo. E muito obrigado e até mais.